Olá, seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso de operador de som. Estamos aqui a convite da Pascon de Cruz. Muito obrigado pelo convite que foi feito. Obrigado também a vocês, alunos, que estão participando, que se inscreveram, que estão, inclusive, interagindo. Já recebi mensagens aí no grupo, no WhatsApp privado também. E, com certeza, com esse trabalho a gente vai desenvolvendo cada vez mais. E lembrando que o trabalho não vai ser apenas de 10 aulas. No tempo todo, durante as aulas ou até após as aulas, vocês podem estar se especializando, buscando na internet, pesquisando, procurando informações com pessoas conhecedoras, né? Lembrando que temos aí o Caio, que está presente no grupo e certamente tem muito a ajudar vocês. E a nossa aula de hoje nós vamos começar falando sobre frequências de som. As frequências de som, a gente já viu sobre o som ser o resultado da vibração de corpos sonoros. No nosso corpo, por exemplo, a nossa voz, a partir da vibração das cordas vocais que vibram, elas produzem som. Nos instrumentos musicais também acontece parecido. No violão, por exemplo, as cordas vibram e essa vibração, esse movimento das cordas é que fazem com que o som aconteça. No teclado, por exemplo, o som ele é manipulado nas teclas, ele pode ser configurado pelos botões aqui, mas o som em si ele vai sair nos alto-falantes. Então aqui nós temos os falantes, e eles vibram de acordo com o som que eu toco, e é essa vibração que vai fazer com que o nosso som seja ouvido. E vamos ainda falar que as frequências de som, elas variam bastante. Por que será que no meu teclado tem tantas teclas? Se o teclado tivesse uma tecla só, claro que ficaria muito monótono. A gente não conseguiria ter tantos recursos. Mas ele possui teclas diferentes para nos apresentar frequências diferentes. Galera, esse assunto é um pouco complexo, principalmente para quem seja leigo, para quem não seja tão entendido do assunto, né? Mas é para isso que estamos aqui. Claro que não teria sentido o aluno estar aqui se ele já sabe de tudo, né? Então vamos lá. Qual a diferença de som que eu tenho entre as teclas do meu instrumento, do teclado? Vamos ouvir primeiro. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que existe uma diferença, uma mudança de frequência. Aqui eu tenho sons mais graves, que a gente costuma chamar de mais grosso, né? Não é o correto é grave. Aqui a gente tem sons mais agudos, que a gente chama de mais fininho, né? Então, essa é uma diferença de frequência. As notas no teclado, as teclas do teclado, elas mostram sons mais graves, sons médios, que ficam mais ao centro, e sons mais agudos. Lembrando que estou falando do teclado, mas não que você precise aprender teclado, não que você precise ter um teclado, mas apenas para ter uma forma mais clara da gente compreender as diversas frequências. Então, aqui a gente tem sons mais graves, como eu falei anteriormente, sons que a gente chama de grosso. Olha como é grave. Aqui a gente tem sons mais agudos. No centro, a gente tem sons médios. E é muito importante que a gente não tenha preconceito. Todos os sons são importantes. A gente não deve dar mais atenção ao grave, ou ao agudo, ou ao médio, esquecendo dos demais. O conjunto de tudo isso é que vai dar um resultado sonoro melhor no final de tudo, né? Agora eu vou dar um exemplo de sons, já aplicando em uma música, vocês vão entender, do grave, do médio e do agudo. Primeiro no grave.
agora no médio. E agora no agudo. E agora, vou juntar tudo para vocês verem, para vocês perceberem, precisa ouvir mesmo, ter paciência, exercitar o ouvido, para perceber a importância da junção do grave, do médio e do agudo. Acabamos de ver aqui no teclado a situação do grave, do médio e do agudo, que juntos formam uma música um pouco mais completa, né? Lembrando mais uma vez aquela dica que eu falei, que é importante que a gente não dê prioridade a uma das frequências. Colocar o grave em evidência, às vezes, desequilibra e faz com que não apareça muito o médio e o grave. Se eu coloco o médio em evidência também. O ideal é que haja um certo equilíbrio sonoro entre as frequências todas, né? E agora vamos falar de falantes. E nosso maior objetivo é chegar nesses rapazes aqui. Então, os alto-falantes, como a gente conhece, eles vão reproduzir o som e a gente precisa ter muita atenção e conhecer eles, né? Se no meu sistema de som eu não tiver os falantes adequados, se não tiver equilibrado, se tiver algum problema com eles, eu posso ter um grande problema. Então, para a gente poder utilizar bem os falantes e fazer um bom uso deles e do sistema do som, é preciso que a gente entenda o caminho que o som percorre. Até porque eu não posso querer que o alto-falante simplesmente reproduza um som sem que ele chegue aqui. Esse alto-falante, por exemplo, nós vamos ver que os dois fios dele estão desconectados, ou seja, ele está impossibilitado de reproduzir qualquer tipo de som, a não ser que eu faça aí uma ligação, né, algum uso aí diferente. Mas enquanto ele estiver assim, eu não consigo que nenhum som chegue aqui de uma forma comum, de uma forma convencional. Entrar no microfone, podemos então dizer assim, passa pelo cabo, passa pelo microfone e vai para então o cabo, chega na mesa de som, e da mesa ele passa para a caixa de som, onde tem amplificadores e os nossos falantes, que é tema da aula de hoje. Então, como a gente viu, o som percorre aí um caminho e tem sistemas complexos que eles percorrem caminhos muito mais longe do que esse, né? Muito maiores que esses, inclusive com retornos, com gravações, com sobreposições. E os falantes, ele tem, que é o tema da nossa aula de hoje, ele tem uma importância enorme, porque eles vão mostrar o resultado final de tudo aquilo que o operador de som conseguiu trabalhar. Mais uma vez vou falar também daquela importância de quem está reproduzindo, de quem está produzindo o som. Se um coral não tiver costume de utilizar bem o equipamento de som, pode ser que o operador tenha um resultado ruim. Se o celebrante não utiliza bem o sistema de som,
pode ser que a gente tenha um problema ruim. Eu vou dar um exemplo. Inclusive, foi até chato, aconteceu comigo. Estávamos na festa do padroeiro, lá na comunidade de Imbé, acho que isso faz uns 2 anos, e um padre, a gente estava utilizando um sistema de som de paredão. Então tinha um paredão com um som bem forte, né? Um paredão bem potente, e o altar bem próximo, que naturalmente a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que é microfonia. O padre, acredito que por ter pouco conhecimento em relação a isso, ele ficava utilizando o microfone muito baixo. Então, para que o pessoal conseguisse ouvir, porque o microfone distanciou, o que o mesário vai fazer, o que o operador de som vai fazer para o pessoal conseguir ouvir o padre? Vai aumentar o volume. Então, o padre falava aqui e não dava para ouvir. O mesário ia e aumentava o volume. Com isso, muita microfonia. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Ora, se a gente não souber utilizar o microfone adequadamente, o som também vai ter problemas lá na frente. A gente também vai ter dificuldades com o som lá na frente. Então, é muito importante que os nossos padres, celebrantes, coralistas, né, instrumentistas ou cantores, que todos os envolvidos, leitores, que tenham esse cuidado para utilizar o microfone de uma forma adequada, para que lá na frente o som no alto-falante, nos nossos falantes, consigam sair com qualidade legal. Vamos voltar mais uma vez àquele comparativo do teclado. No teclado a gente tem graves, médios e agudos, né? Vamos ouvir um pouco? Grave, médio, agudo. Nós temos os falantes diferentes para conseguir reproduzir essas diferentes frequências de áudio. É importante que a gente já comece desmistificando uma coisa. Não é porque é grande que vai ser de grave. Nem sempre é assim. Mas existe uma tendência de acontecer dessa forma, de falantes maiores serem para graves, menores serem para agudos. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de falante mais grave. Ok? Então, é um alto-falante, tem vários tamanhos deles, né? Depois vocês podem até buscar e compreender melhor as partes dele, né? Temos o imã, temos a icone, enfim. Temos o alto-falante mais especialista nas frequências graves. Se eu tenho uma caixa de som que esse negócio aqui queimou ou o fio partiu, a minha caixa de som provavelmente vai perder grave. Então, pode ser que eu não consiga ter essas frequências de grave. Se nessa caixa de som com problema de grave, alguém for tocar um contrabaixo, pode ser que o som não saia ou saia muito ruim, né? Então, esse rapaz aqui é especialista no grave. Aqui a gente tem... Aliás, deixa eu inverter aqui a ordem. Aqui nós temos uma corneta, que ela já é mais voltada um pouco mais para o médio, né? Essa corneta, geralmente ela tem uma haste aqui maior, né? Enfim, que ela vai dar aí acesso, ela vai reproduzir sons médios. Essa corneta, ela vai ser muito responsável, inclusive, pela voz humana. Uma caixa de som que não tiver esse recurso vai perder muito na voz humana. Então, para o pregador, para o cantor, em um som que não tem a corneta, vai ter aí um prejuízo no som, tá? Aqui a gente tem a tweeter. Em inglês é mais ou menos assim a pronúncia, né? Como eu falei na aula passada, eu vou me dar o direito de usar o termo comum que a gente usa aqui, né? A tweeter. Então, a tweeter, ela é responsável por reproduzir sons mais agudos, os sons mais fininhos. Se no meu som, na minha igreja, na minha caixa de som, do meu grupo de oração, eu não tiver esse recurso, eu vou ter muito prejuízo naqueles sons agudos. Ok? Então, muito importante ver isso. Aqui já apresentei 3 tipos de falantes, né? E ainda vou continuar mostrando aqui alguns outros recursos, né? Uma caixa de som, dentro dela também tem os falantes.
E ainda o fone de ouvido. A gente não pode esquecer que o fone de ouvido também apresenta um par de falantes, né? Aqui dentro, pequenininhos, a gente consegue ter esses falantes. Como eu ia dizendo, uma das coisas principais que eu quero apresentar aqui é que existem aparelhos, recursos, dispositivos diferentes e que eles são especialistas em frequências diferentes. Se eu quiser colocar um som grave para reproduzir na tuita, eu vou ter problemas. Eu posso até queimar o aparelho, porque ela não é capacitada, ela não foi preparada para reproduzir graves, tá? Se eu quiser que esse alto-falante reproduza agudos, eu também vou ter problemas com ele, porque ele não foi projetado para reproduzir sons graves. Agora, vamos pegar aqui uma informação importante, né? Quando eu falei de desmistificar a questão do tamanho dos falantes. Ah, professor, então quer dizer que o alto-falante grande, ele reproduz grave. Então, o fone de ouvido não tem grave. Será que é isso? Aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente tem aí algumas coisas diferentes. Por quê? O fone de ouvido é pequeno, mas ele fica bem próximo do nosso ouvido, né? Dentro do nosso ouvido. Então, isso faz com que ele consiga reproduzir uma variação maior de sons. Então, por ele estar mais próximo, é como se ele fosse gigantesco, e ele consegue sim reproduzir graves, médios e agudos com uma qualidade melhor, né? Vale lembrar também que não é por ser fone de ouvido que tem essas características. Tem alguns que são que apresentam um som perfeito, podemos dizer assim, como tem alguns também fone de ouvido também desse tipo, mas que não apresentam tanta qualidade, né? Podemos ter alto-falante no mesmo tamanho desse, apresentando uma qualidade inferior, ok? Então, finalizando essa parte, existem vários tipos de falante: graves, médios e agudos. E se a gente fosse especializar, a gente vai ver que existem ainda subgraves e a divisão de médio, médio grave, médio agudo, assim como outras que a gente pode descobrir aí com pesquisas, ok? Mas a gente vai focar principalmente nesses três tipos: os alto-falantes, as cornetas e as tuitas, ok? Agora que a gente já conhece a diversidade de falantes e sabendo da importância deles, né? Só para se ter uma ideia, sem falantes não tem som. Eu vou falar agora um pouco com vocês sobre a questão da estética. Muito importante quando a gente tem o alto-falante bonitinho, né, para os nossos ambientes de encontro, geralmente protegido por tela, e que não sejam também, que não tenham cores muito fortes que atrapalhem a visão do ambiente litúrgico, né? Imaginem vocês uma caixa de som que impeça o público de ver o celebrante. Isso não seria bom. Então, onde a gente coloca ele, a aparência que ele tem, né? E também lembrar que ele tem uma função de levar o som para o ouvinte. Então, se os falantes não estiverem indo na direção do público da assembleia, a gente tem um problema. O alto-falante de retorno do padre deve estar direcionado ao ouvido do padre. O alto-falante da assembleia, as caixas de som da assembleia, devem estar direcionadas aos ouvidos das pessoas da assembleia. Os alto-falantes de retorno do coral devem estar em direção ao coral. Em outro momento, vamos falar um pouco mais sobre microfonia, né? E vamos ver também um pouco mais sobre essa questão do posicionamento, ok? Deixa eu focar um pouco mais nessa questão, dessa parte litúrgica. Às vezes, uma caixa de som com cores muito fortes, enquanto o altar que merece realmente o destaque, né? Uma caixa de som que roube a cena, que tenha cores muito chamativas, vai atrapalhar a aparência do altar, do presbitério. Então, é importante que a gente respeite isso. Particularmente, eu costumo achar que as caixas de som devem ser o mais discretas possível, né? Estou vendo aqui na capela, a gente está gravando, nesse momento estou observando aqui, a cor das caixas de som
é parecida com a cor das paredes, por exemplo. E isso certamente dá uma descrição maior para os falantes, para a caixa de som. A gente não está precisando vir caixas, né? Na festa do padroeiro, vamos colocar um monte de caixa, um paredão com LED, fazendo propaganda do paredão do Vitor, né? Acho que não, é melhor que a gente deixe algo um pouco mais discreto, um pouco mais litúrgico, tá? Aproveitando a brecha aqui para lembrar que coral também é assim, o coral não deve chamar a atenção, o coral ele deve estar um pouco mais discreto, ok? Inclusive na roupa das pessoas que estão operando som, cantando, tocando na Pascom. O sistema de som, ele possui um conjunto de equipamentos interligados que precisam obedecer uma ordem e um conjunto de condições para poder fazer o som funcionar. Hoje a gente deve entender principalmente o seguinte, que os falantes, eles recebem um som que vem do amplificador. Se eu ligo o meu microfone direto aqui, eu posso fazer isso. Eu poderia cortar esse cabo aqui. Dentro desse cabo eu vou ter pelo menos 2 fios dentro, que a gente vai entender isso melhor depois. Eu poderia simplesmente cortar esse fio bem aqui, pegar cada ponta do fio e ligar nesses. Mas eu já tenho a certeza de que não vai funcionar. Porque não vai, o meu microfone não vai sair o som no falante, porque estaria faltando um amplificador. O amplificador, ele é responsável por aumentar a quantidade de energia que vai fazer com que o meu falante funcione, ok? Sendo assim, eu preciso, antes do alto-falante, ter um amplificador. Mesma coisa com a Twitter, também com, perdão gente, misturei aqui, corneta, mesma coisa com a Twitter, ok? Então, amplificadores fazem esse papel fundamental e a gente precisa dar muita atenção. Próxima aula vamos falar sobre ele, ok? Lembrando que amplificador pode ser chamado simplesmente de amp, pode também ser chamado de potência. Alguns nomes populares aí que a gente apelida, né, os amplificadores. Falando ainda de amplificadores, lembrar que, às vezes, as caixas de som já podem ter amplificadores embutidos, né? Não necessariamente, eles vão estar fora. Lembrando também que os amplificadores podem ter, eles podem ser módulos. Lembrar também que estamos com os falantes aqui, extra, né, fora, desconectados, desmontados, mas geralmente eles vão vir dentro de caixas de som ou paredões, né? Existem várias formas de montagem, principalmente em caixas de som. No caso aqui a gente tem a chance de poder vê-los fora, né, fora dessa montagem. É isso aí, galera. Muito obrigado por estar participando. Espero que vocês continuem ativos, constantes aí ao assistir às aulas, ao estar realizando as atividades, ok? Lembrando que hoje temos mais uma atividade, também realizada pelo link que vai ser colocado aí, da aula 2, e que todos devem responder. As respostas serão enviadas para mim, e eu vou ter acesso a elas e posso estar dando algum retorno para vocês. Continuem pesquisando, podem ir além das aulas e pesquisar algo mais sobre tudo isso que foi falado hoje, né, sobre falantes, sobre os tipos de falantes. Deixo aqui uma dica para que vocês procurem por novas formas, por outras formas. Além dos alto-falantes, das cornetas e das twitters, temos outras opções aí, outras formas de falantes, né? Pesquisem e vão atrás disso. Lembrar também, agradecer ao Valadares, da Casa dos Alto-Falantes, aqui de Cruz, que cedeu esses exemplares de falantes para a gente poder melhor mostrar para vocês, ok? Nossa próxima aula será lançada na terça-feira, por volta aí das 18 horas. Continuem atentos, continuem participando, porque ao final das 10 aulas vocês deverão estar aí com bastante conhecimento, né? Ou adquirido ou melhorado, a partir desse nosso curso online de operador de som. Muito obrigado a você que participa conosco, obrigado pela Pascom, por esse momento, por essa possibilidade de estar aqui, e a gente se encontra por aí. Até mais!